Fala, estudantes! Bem-vindos novamente ao Mundo Métrico Matemática para a nossa próxima aula sobre matemática básica. Na aula anterior falamos sobre a noção de fração e soma de frações com o mesmo denominador. Agora partiremos para a soma de frações e subtração, obviamente, com denominadores diferentes, certo? Mas antes eu vou passar para vocês o conceitozinho chamado de MMC. O que é o MMC? MMC significa mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum. Mas o que isso significa? Vou dar um exemplo para vocês. Dados dois números, 2 e 3. Vai haver um número que divide por 2 e divide por 3 simultaneamente. O que é o mínimo múltiplo comum? É o menor número que atende a essa propriedade. Por exemplo, 3, esse número que eu procuro tem que ser maior do que 3, porque se for menor do que 3, não vai dividir por 3 de forma que dê uma divisão exata. Portanto, o número que eu procuro tem que ser maior do que 3, é o primeiro critério. Então vamos pensar. A gente pode ir por tentativa e erro. 3 é o número procurado? Não, porque 3 divide por 3, mas não divide por 2. Para ser MMC, tem que dividir pelos dois simultaneamente. Então tentaremos o próximo. 4. 4 divide por 2, beleza, mas 4 não divide por 3, portanto não pode ser o 4. Vamos para o próximo. 5. 5 de cara dá para ver que não atende, porque não divide para nenhum dos dois. Vamos tentar o próximo. 6. 6 divide por 2. E 6 também divide por 3, então o número procurado é 6. Significa que 6 é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3. É o menor número que divide para os dois ao mesmo tempo. Mas como descobrir isso? Olha só, continuando ainda com 2 e 3 aqui, ó. Para descobrir que número é esse, a gente usa esse algoritmo e procede da seguinte forma. Vamos tentar fatorar pelo menor primo. Quem é o menor número primo? 2. Aí vamos observar se algum desses números divide por 2. Percebemos que o 2 divide por 2, então vale o primeiro número, que é o menor primo. 2 dividido por 2 dá 1, resto 1. 2 dividido por 2, resto 1 não. 2 dividido por 2 é igual a 1. 3 não divide por 2, eu vou preservar o 3. Agora, vamos tentar de novo, a partir dessa linha. Tentando com 2, percebo que o 2 já não dá mais, porque não tem nenhum desses números que divide por 2. Vou tentar o próximo, 3. Opa, 3 dá, porque 3 divide por 3, então o próximo número é o 3. Toda vez que eu chego na unidade que é neutra na multiplicação e divisão, eu vou só repetir esse mesmo valor. 3 dividido por 3 dá 1. Quando eu chego nessa igualdade, significa que eu terminei a minha conta. Então eu pego os números que eu obtive dessa fatoração e faço um produto entre eles. Ou seja, 2 vezes 3 é igual a 6, assim como já imaginávamos. Portanto, 6 é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3. Vamos tentar com números diferentes agora para ver o que acontece? O procedimento, pessoal, é sempre esse. Para descobrir o MMC, o procedimento é sempre esse. Vamos tentar com 2, 3 e 5, por exemplo. Vamos lá, 2, 3 e 5. Começo sempre tentando pelo menor primo. Menor primo é 2. Algum desses números divide por 2? Sim, o 2 divide por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. O 3 não divide por 2, eu preservo. O 5 não divide por 2, eu preservo. A nova linha não tem nenhum número que divide por 2, então não posso mais colocar 2 aqui. Qual é o próximo número? 3. Tem algum número que divide por 3? Tem. Então eu vou colocar o 3. 1, eu vou descer. 3 dividido por 3 vai dar 1. E 5 não divide, eu preservo. Não dá mais para dividir por 3, mas dá para dividir por 5. Olha só. Eu preservo 1. 5 dividido por 5 dá 1. Quando eu chego nessa neutralidade aqui, significa que eu devo fazer o produto desses termos que eu encontrei, ó. 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5 dá 30. Então o MMC entre 2, 3 e 5 é 30. Beleza? Qualquer coisa você volta o vídeo, refaça novamente e partiremos agora para frações, que é o tema da nossa aula. Na primeira aula vimos o seguinte, que quando eu tenho frações, tipo 2 terços mais 2 terços, quando nossos denominadores são iguais,
O que eu faço? Eu preservo o meu denominador e executo a operação, pode ser soma ou subtração, nos meus numeradores. 2 mais 2 é igual a 4. Isso quando eu tenho denominadores iguais. Aí vocês me perguntam, se eu não tiver essa situação, vamos supor o seguinte, que ao invés de eu ter essa situação, eu tenho a seguinte situação. 1 quarto. Opa, agora eu tenho denominadores diferentes. Aí entra o conceito de mínimo múltiplo comum. O que eu devo fazer? A fração vai ficar o seguinte, ó. Fica embaixo, vai ficar o mínimo múltiplo comum, tá? Então eu devo tirar o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4 dos denominadores. Então vamos lá, ó. Mínimo múltiplo comum entre 3 e 4. O que eu vou ter aqui? Eu tento pelo menor primo, é 2. Eu sei que o 4 divide por 2, o 3 não divide, eu conservo. 4 por 2 dá 2. O próximo ainda dá por 2. O 3 eu preservo. 2 dividido por 2 dá 1. Agora só dá por 3. Dá 1, dá 1. Então eu vou ter 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 dá 12. Então o produto disso aqui é igual a 12. Então onde está o meu MMC aqui? Onde eu tenho o meu MMC aqui, ó, eu vou substituir por 12. Então eu sei que o meu MMC é igual a 12. Esse é o passo talvez um pouquinho mais complexo dessa operação. O que eu devo fazer? Eu devo pegar esse MMC e dividir pelo denominador antigo para os dois, tá? Observem isso aqui. Devo dividir para os dois e o resultado eu devo multiplicar pelo de cima. Ou seja, o resultado eu devo multiplicar pelo de cima. Então vamos lá. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Coloco 8 aqui. Preservo o sinal. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1 dá o próprio 3. 8 mais 3 dá 11. Preservo o novo denominador. Então, 2 terços mais 1 quarto é igual a 11 12avos. Tranquilo? Outro detalhe. Quando eu tenho uma fração, por exemplo, 1 sobre 2 é 1 meio ou metade, 1 sobre 3 é 1 terço, 1 sobre 4 é 1 quarto e assim sucessivamente. 1 quinto, 1 sexto, 1 sétimo, 1 oitavo, 1 nono, 1 décimo. Quando parte de 1 décimo, não vai ficar 1 décimo primeiro. Então, a partir de 11 no denominador, lê-se 1 onzeavos, 1 dozeavos, 2, 1 trezeavos. A exemplo aqui, o denominador é 12, eu leio 12avos, então 11 dozeavos, tá? É assim que a gente faz a leitura desse tipo de fração. Vamos a outro exemplo, para ficar bem claro na sua ideia. Vamos a um outro exemplo. Dada as frações. 1 terço mais 1 meio mais 2 quartos. Eu vou tirar esse 4, vou colocar 5. Pronto. 2 quintos. Eu quero descobrir a soma dessas frações. Observem que eu tenho 3 denominadores diferentes, portanto, preciso descobrir quem é o MMC entre esses denominadores. Então, o que eu tenho que descobrir é o MMC eu preciso descobrir o MMC entre 3, 2 e 5. Vou começar pelo menor primo, porque o 2 divide, então o 3 não divide, eu preservo. 2 dividido por 2 dá 1, 5 não divide, eu preservo. O próximo é o 3, porque aqui ninguém divide por 2 mais. Vou tentar pelo 3, que é o menor aqui, ó. Tento pelo 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 eu preservo, 5 não dá, eu preservo. O próximo é o próprio 5, fica 1, 1, 1. Cheguei nessa igualdade neutra, portanto, eu faço o produto desses 3 números aqui que eu encontrei. 2 vezes 3 vezes 5. Isso aqui dá 30, né? 3 vezes 5, 15, vezes 2 dá 30. Então, a soma disso aqui, eu preservo agora o MMC aqui e faço aquela operação que fizemos anteriormente. Deixa eu apagar aqui embaixo para a gente ter mais espaço. Vou apagar aqui agora. Então, ó, 30 dividido por 3, quanto dá? Dá 10. 10 vezes 1 dá o próprio 10, né?
30 dividido por 2 dá 15. 15 vezes 1 dá o próprio 15. Preserva o sinal que está no meio, mais 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. Preservo o sinal. Então eu tenho aqui, o denominador encontrado é 30. 10 mais 15 dá 25, mais 2 dá 37. Então, 37 sobre 30, tá? É o resultado. Beleza, pessoal? Vamos passar agora. Pessoal, às vezes a gente também consegue desenvolver técnicas para resolver esse tipo de questão com muito mais facilidade. Vou ensinar para vocês aqui agora uma técnica muito eficaz. Mas essa técnica, ela só se aplica a cada duas frações, ou seja, para a operação entre duas frações. Quando você tem 3 frações somando, você pode fazer a técnica com as duas e o resultado fazer com a terceira. Outro exemplo. 2 quartos mais 3 quintos. Regra da borboleta. Faço esse desenho e vezes. Multiplico tudo. 4 vezes 5 dá 20. Vamos começar fazendo sempre essa diagonal, tá? Essa diagonal, sempre do primeiro para o final, da esquerda para a direita. 2 vezes 5 dá 10. Repito o sinal. 4 vezes 3 dá 12. Resultado, 22 20avos. Outro exemplo. 3 quartos menos 1/3. Regra da borboleta. Vamos aplicar a regrinha da borboleta. Também vale para multiplicação, para subtração, tá? Vamos lá. 4 vezes 3, né? Dá 12. Começando sempre daqui, tá? Sempre dessa diagonal. 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 1 dá 4. Conservo o sinal. Então eu ficaria com 5 12avos. Perceba que se eu fizer por MMC, o MMC entre 4 e 3 vai ser o próprio 12. 12 dividido por 4, 4. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3 dá 9. 12 por 3, 4. 4 vezes 1, 4. Então, essa regrinha é perfeitamente válida. Tranquilo? Na próxima aula, a gente vai falar de multiplicação e divisão envolvendo frações. Beleza, turma? Essa foi mais uma aula de matemática básica. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal Mundo Métrico. Você pode também dar suas sugestões de temas de aula neste e-mail que aparece aqui na sua tela. E muito obrigado por ficar com a gente até o final e até a próxima aula. Um abraço.